Olá, sejam bem-vindos ao nosso site. Eu sou o Omar, estou do lado do Dr. Adalberto. Olá, como vai? Feliz ano novo para todo mundo inicialmente, né? Pois é, vamos tratar agora de um parcelamento especial criado pela Receita Federal. Não sei se a gente pode falar que é um novo refis, é um quase refis, né? Pseudo refis. Falando de refis do Temer, refis de não sei o que. Eu preferiria, acho que, batizar assim de um quase refis. Tem gente que falou até de refis do fiasco. Do fiasco, mas oficialmente a medida provisória 766 de 4 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do dia 5 de janeiro de 2017, instituiu o Programa de Regularização Tributária, PRT, Programa de Regularização Tributária. Um refis com nome, né? Depois de tanto tempo. O refis que era recuperação fiscal, agora é regularização tributária, né? O próprio refis da crise não teve o nome oficial, o refis da Copa não teve o nome oficial, aqui já começou dando o nome oficial, né? Programa de Regularização Tributária. Tá, o nominho oficial que foi dado a este quase refis, né? E pelo jeito você já deve ter percebido, né? Porque a gente está usando o termo pejorativo, né? Quase refis. Primeiramente porque não traz assim tantos benefícios como muitos empresários esperavam, desejam, precisam, né? Precisam, a não ser, é claro, que a gente tenha uma mudança. Então vamos, antes de entrar no texto da medida provisória, dos pontos aqui, artigos mais importantes, né, da anatomia desse negócio aqui, da estrutura desse programa de regularização tributária, é bom que se diga que estamos diante de uma medida provisória, ok? Então o presidente da República baixou, editou essa medida provisória 766, que é como se fosse um projeto de lei. É um projeto de lei já valendo, já executável. Esse projeto de lei, entre aspas, essa medida provisória, ainda passará pelo crivo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, o Congresso Nacional ainda analisará essa medida provisória, podendo até rejeitar, dizer não sou contra, não vai ter esse programa de regularização tributária, é jogar no lixo essa medida provisória. Então é uma situação possível, não é esperada, mas também pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, e aqui nós estamos não apenas desejando, mas nós estamos entendendo, né, pelo histórico do que já ocorreu em anos anteriores, em especial com a Lei 11.941, que surgiu de uma medida provisória, né? O famoso refis da crise, antes de virar o refis da crise, que a gente assim batizou, né, a gente conhece como refis da crise, era um parcelamento bem pontual, valores até 10 mil reais, negócio específico, IPI, né, uma coisa bem pontual que se transformou aí sim num refisão, né, num refis de encher a boca, né? O maior refis até então, né, o único refis que chegou com prazos tão grandes, com descontos tão altos, né? Porque até então os outros refis traziam um prazo bom, um desconto intermediário. Esse não, trouxe bastante coisa. Isso de 2009. O programa de regularização tributária, então, ele começa um pouco modesto. Vamos ver, e a gente acha, então, a opinião nossa, tá, que provavelmente o Congresso Nacional vai adicionar benefícios a este programa de regularização tributária. Resta saber, é claro, que depois do Congresso fazer isso, volta para o presidente da República sancionar ou vetar. Então, iniciamos esse nosso vídeo aqui apenas com elucubrações aqui ainda, com bola de cristal aqui basicamente. Vamos ver depois, nos próximos meses, vai confirmar ou desmentir, né, o que nós estamos falando neste vídeo. Mas vamos lá. Então, no PRT, Adalberto, poderão ser incluídos quaisquer tipos de débitos tributários ou não tributários devidos perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 30 de novembro de 2016. Perfeito. Então, é já um ponto importantíssimo. Débitos recentes estão passíveis de serem incluídos aqui. Outro ponto que acho que são as maiores perguntas do nosso site
para quem que vai esses débitos, quem que pode aproveitar? Pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então não está vinculado a uma pessoa física específica, uma pessoa jurídica, não, para todo mundo, pessoa física e pessoa jurídica, desde que tenham débitos vencidos até dia 30 de novembro de 2016 e são débitos perante a Receita ou Procuradoria Geral. Cada migração de parcelamento, o contribuinte tem um parcelamento ordinário em andamento. Ele pode migrar este parcelamento para o PRT, Programa de Regularização Tributária? Perfeito, pode sim. Até algo que a gente sempre dá uma de bola de cristal, todo mundo pergunta, mas será que vai migrar no refis? A gente sempre fala, só quando sai aqui o texto que a gente pode afirmar. Mas o histórico da Receita permite sim a migração de parcelamentos anteriores. Então esse aqui está escrito expressamente, permitida a migração de parcelamentos que já estão em andamentos, que foram rompidos ou até débitos que estão em discussão administrativa e ou judicial. Outro ponto também importante, que isso já existia nos outros refis, ou nos refis anteriores, né? Vamos chamar isso aqui de um quadro refis, que também é possível incluir até débitos que ainda não foram constituídos, é claro que vencidos até novembro, né? Que fala ainda provenientes de lançamento de ofício. Então a empresa que está sob investigação fiscal, com uma fiscalização em andamento, é possível incluir esses débitos no PRT. Então, ok. Qual é o prazo de adesão, Adalberto, previsto pela MP 766? Certo, eles deram um prazo de até 120 dias contados a partir da regulamentação. Olha só, 120 dias da regulamentação, não saiu ainda, tá? Então esse prazo não começou a contar. Quando vai sair a regulamentação não sabemos, só para deixar claro, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 5 de janeiro de 2017, dia que foi publicado, então já correu para poder passar em primeira mão essas informações para vocês. Não só a regulamentação, quando sair começa a contagem do prazo de 120 dias. Regulamentação através de uma portaria conjunta PGFN-RFB, né? Então não, eu quero aderir amanhã, não dá ainda porque tem que aguardar a regulamentação e na sequência até a disponibilização do sistema. Né? O principal problema da Receita quando sai o parcelamento especial é justamente esse, sistema apto para aceitar esses pedidos de adesão. Tá, agora uma grande surpresa, Adalberto, né? Porque a gente se assustou até aqui, leu, releu várias vezes para ver se era isso aí mesmo, é a questão de quais débitos o contribuinte poderá ou deverá incluir no PRT aqui. Porque até então os refis que a gente tinha era uma opção do contribuinte, exceto em 2000 no refis original mesmo, né, da lei 9.900 e alguma coisa lá, nós tínhamos a obrigatoriedade de inclusão de todos os débitos. Isso. Chegou agora no PRT, o contribuinte não vai ter escolha nada, Alberto. Não vai poder indicar quais débitos, não é isso? Exato. Pelo texto aqui da medida provisória, não dá essa opção para o contribuinte. Todos os débitos que estão exigíveis no sistema, desde que vencidos até novembro de 2016, obrigatoriamente serão incluídos. Então, até o texto que eles falam é que chegou nesse ponto definitivo, que a gente estava em dúvida, mas não tem jeito. Esse parcelamento abrangerá débitos em discussão administrativa ou judicial indicados. Então, olha só, está em discussão administrativa ou judicial, pode indicar. Não é obrigatória a inclusão, então, de débitos sob discussão judicial. Exato. Então, nesses casos, indicados para compor o PRT. Logo em seguida desse texto, parágrafo 2º do artigo 1º, tá? E a totalidade dos débitos exigíveis em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável. Totalidade. Então ele tirou aquilo que a gente chamava de cardápio do refis, né? Eu vou escolher o que eu vou colocar. Aqui ele não está dando essa opção. Reforça também o que a gente já começou o vídeo tratando. Possivelmente teremos uma alteração desse texto, quando for editada a lei, análises posteriores. Mas por enquanto o que nós temos de concreto é esse daqui, tá? Totalidade. Tem que colocar tudo que está em aberto. Então, desde que exigível. Então você tem um parcelamento em andamento. Você é obrigado a migrar? Não.
porque o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, está no refis 1, refis do PAES, no PAEX, no refis da CRIS, no refis da Copa, precisa incluir no PRT? Não, não é obrigatório porque o débito não está exigível. Eu tenho uma liminar, estou discutindo uma cobrança no judiciário, eu tenho uma liminar, sou obrigado? Não, porque primeiro que ele não está exigível e também está sob discussão, né? Então também é uma modalidade. Então atenção, porque temos a princípio essa situação, né? Todos os débitos vencidos até novembro de 2016, débitos exigíveis deverão entrar. Algo muito semelhante do que a Receita Federal exigiu no parcelamento especial do Simples Nacional, né? Sim, sim. Que é até curioso, a PGFN não exigiu isto, mas a Receita Federal exige. Quer entrar no parcelamento especial do Simples Nacional? Sim, todos os débitos vêm com competência, né? Até maio, né? Isso. De 2016 entra. Então aqui, competência... aqui não tem diferenciação, né? Aqui ele está falando totalidade dos débitos, então ele não está falando receita ou procuradoria, está falando tudo. Então pode ser que na regulamentação eles mexam nesse texto, acontece, né? Já vimos no passado, não seria o correto, mas eles podem até mexer. E os outros refis, até o mais recente da Copa, da crise, o contribuinte escolher, esse débito eu quero, isso aqui não, independentemente se estava exigível ou não, uma opção. Aqui não, tem que incluir, a não ser que o débito não esteja com a não ser que o débito esteja com a exigibilidade suspensa. Outra novidade, Adalberto, que também vai trazer problemas aqui para os contribuintes, que também faz com que a gente force aqui o tal do quase refis, né? A adesão ao PRT implica, artigo 1º, parágrafo 3º, Adalberto, o dever de pagar regularmente as parcelas do PRT, é óbvio, mas aí vem o acréscimo, hein? E os débitos vencidos após 30 de novembro de 2016, inscritos ou não em dívida ativa, que copiou o refis 1. Ou seja, para se manter no PRT, além de estar em dia com as parcelas do PRT, o contribuinte não pode ficar devendo os vincendos, Adalberto. Então eles condicionaram o parcelamento à regularidade fiscal. Isso a gente não via há muito tempo. Pois é. Então é uma medida até... até estou para te dizer agora, a questão da adesão. Temos aqui 120 dias, vamos imaginar que o contribuinte vai aderir em abril de 2017 esse parcelamento. Se ele tiver débitos abertos com vencimento em dezembro de 2016, janeiro, ele não vai poder aderir. Exato. Ou vai aderir, mas vai ser cancelado. Teoricamente não poderia aderir, mas como que vai funcionar isso? Caramba, realmente está uma situação, uma novidade aí também para ser pensado. Outra coisa que também está exigindo, além de regularizar os débitos vencidos após 30 de novembro de 2016, também está exigindo a regularidade do pagamento do FGTS. Essa daqui ainda pegou mais de surpresa ainda, porque o FGTS não tem nada a ver com essas questões, essas dívidas. FGTS é uma questão envolvendo até a Caixa Econômica Federal. Os acertos do FGTS têm que ser feitos diretamente com a Caixa. A Receita já colocou como condição, para forçar até o empresário a não deixar esses valores do FGTS em aberto para ficar pagando o parcelamento. Então, se tiver... dois pontos gravíssimos, hein? Regularidade fiscal e regularidade do FGTS. Dois pontos que se a Receita pegar, perde o parcelamento. Causa de exclusão. Isso está lá no artigo 10, inciso 7 da medida provisória. Causa de exclusão. Então até aderiu, aí lá em abril de 2019 deixou de pagar o tributo do mês corrente. Causa de exclusão, hein? Não é 3 parcelas não, hein? Consecutivos ou alternados. A lei vai falar, a princípio, ficou um dia devendo, sendo aqui, claro, rigoroso, vamos ver que a regulamentação vai falar, de repente a regulamentação até faz aquela tolerância dos 30 dias, né? Às vezes. O contribuinte até parcelar, porque também o parcelamento regularizaria, né? A questão, mas, nossa... Pode ser que a Receita mande aquela famosa cartinha, né, mensagem na caixa postal, olha, verificamos, tem um valor em aberto, vocês têm tantos dias para regularizar, sob pena de perder, excluir o parcelamento, então... complicado. E aí, Adalberto, nós temos nos artigos 2º e 3º da medida provisória as modalidades do PRT.
Aí o artigo 2º vai tratar das modalidades do parcelamento no âmbito da Receita Federal, e o artigo 3º vai tratar da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Perfeito. Então, algumas diferenças que a gente procura, é bom a gente frisar desde já. A diferença desse PRT com relação ao parcelamento ordinário e aos parcelamentos especiais anteriores. Porque tanto o parcelamento ordinário como os parcelamentos especiais, até então instituídos pela Receita, pela PGFN, havia as modalidades dividindo pela natureza do débito. Então, débito previdenciário, débito não previdenciário. Exato. A gente sempre tratou guia GPS, guia DARF. Cada um tinha seus parcelamentos diferentes. E aí, se for para o refis da crise, era mais original, né? 2009, débitos parcelados anteriormente, os débitos virgens não parcelados anteriormente, o débito decorrente de aproveitamento indevido de IPI, saldo remanescente de... Então tinha, nossa, uma pancada de modalidades, né? Agora no PRT, a princípio, aqui olhando a medida provisória, não vai ter essa diferença nem entre o previdenciário e o não previdenciário, né? Uma situação curiosa. E aí vamos agora para as opções dentro da Receita Federal. E uma observação aqui também importante, né, Adalberto? Um dos benefícios enormes, isso sim, é um refis verdadeiro do Programa de Regularização Tributária, diz respeito à utilização de créditos do contribuinte para quitação de débitos. Então já vamos destacar. Aquela ideia de pagar o débito com prejuízo fiscal ou base de cálculo negativo da CSLL. E o PRT aqui, programa, até acrescenta que além do prejuízo dos créditos, prejuízo fiscal, além do crédito da base de cálculo negativa, o contribuinte ainda vai pagar com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados. Então, outros créditos próprios. A gente pode aqui imaginar a retenção do INSS, o contribuinte tem crédito acumulado, sofre aquela retenção dos 11% do INSS e a retenção é superior ao valor a pagar do mês. Então vai acumulando. É um crédito que ele vai poder utilizar. Crédito acumulado em IPI, caso dos exportadores, crédito acumulado em PIS/COFINS, créditos até mesmo obtidos no judiciário. O contribuinte entrou com uma ação na justiça, teve um êxito, tem R$1 milhão em créditos. Ele pode utilizar esse crédito para quitar os débitos incluídos no Programa de Regularização Tributária, desde que esses débitos estejam na Secretaria da Receita Federal, ou melhor, na Receita Federal do Brasil. Por quê? E aí vem uma novidade, o artigo 3º da medida provisória 766 não admite o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa com créditos. Exato, foi a grande diferença entre o débito da Receita e da Procuradoria, foi no ponto da utilização desses créditos. Então, a Receita ficou com um parcelamento com opções mais abrangentes e a Procuradoria se limitou a dar formas diferenciadas de pagamento. Então, todos esses créditos, todos no âmbito da Receita. Quem tem débito inscrito em dívida ativa, débito que foi ajuizado, porque para estar ajuizado está inscrito em dívida ativa. Eu tenho execução fiscal. Não dá para utilizar esses créditos que a gente está comentando aqui. Isso. Só para os débitos que ainda estão no âmbito da Receita. Perfeito. E por que aqui nós temos um excelente refis mesmo? Nem o ProRelite, nem também aquela quitação, o requerimento de quitação antecipada previa algo tão benéfico como foi trazido pelo artigo 2º, incisos 1 e 2 dessa medida provisória. Por quê? Porque naquelas modalidades anteriores, né, da RQA, depois RQD, né, que é o ProRelite, o contribuinte ele podia utilizar prejuízo fiscal, base de cálculo negativa, mas tinha que pagar em dinheiro vivo, em bufunfa, no mínimo 30%. Não é isso? Isso. O mínimo que ele tinha que dispor de dinheiro era 30%, pagando 70% do débito com crédito de prejuízo fiscal, base de cálculo negativo. Esta medida 766 possibilita que o contribuinte utilize esses créditos de prejuízo fiscal, base de cálculo negativo e outros créditos do próprio contribuinte, não pode ser crédito terceiro, tá? Do próprio contribuinte, como INSS, PIS/COFINS, IPI, crédito obtido judicialmente, enfim,
para quitar até 80% da dívida, de tal forma que o contribuinte precisará pagar apenas, entre aspas, apenas 20%. Então ele pode pagar em dinheiro 20% e até 80% com esses créditos. Isso. Não é isso? Mais uma novidade, isso daí é o inciso 1º do artigo 2º, tá? Então, pagamento à vista de 20% e os demais valores com utilização do prejuízo fiscal, base negativa ou outros créditos. A grande novidade, mas eu tenho, mas eu não tenho esses 20% à vista. Ele deu a possibilidade de pagar 24% em dinheiro, dividido em 24 parcelas. Então essa foi maravilhosa, foi a melhor situação que nós verificamos para quem possui esses créditos. Você vai pagar praticamente 1% do saldo atualizado por mês, durante 2 anos, e o saldo devedor, utilização desses créditos de prejuízo fiscal, base negativa. Você pode usar até 76% Exatamente. de créditos para quitar o débito, e os 24% restante você divide em 24 parcelas, né? Isso mesmo. Com a seguinte novidade também, né, Adalberto? Se qualquer dessas modalidades, os 20% em cash ou 24% dividido em 24 parcelas, se o contribuinte não tiver o equivalente a 80% do débito, no caso do pagamento à vista, ou 76% no caso de divisão em 24 vezes, em créditos, ele ainda pode parcelar. Então vamos dar um exemplo assim para facilitar, né, que foi um caso que a gente precisou analisar um pouquinho melhor. O contribuinte tem uma dívida de 10 milhões de reais. Então vamos lá pensar, é o valor da dívida, 10 milhões de reais. Ele opta pela modalidade do pagamento à vista, 20%. Então ele tem que dar 2 milhões de reais em dinheiro. Mas ele não tem 8 milhões de créditos. Ele tem, nesse nosso exemplo, 5 milhões de créditos. Ora, está faltando 3. Esses 3 milhões de reais faltantes, ele vai poder parcelar em até 60 meses. Exatamente. Né? Então é um benefício interessante. Mesma coisa com relação à modalidade de pagar 24% à vista. Então vamos lá. O sujeito tem uma dívida de 10 milhões, 24%, ou seja, 2 milhões e 400 mil ele tem que pagar em dinheiro, mas não é, nesse caso não é à vista. Ele divide isso em 24 parcelas de 100 mil reais, nesse exemplo. A diferença, que seria 7 milhões e 600 mil, ele vai pagar parcialmente com prejuízo fiscal. Os créditos dele. Ele tem um crédito de 3 milhões e 600. 3 milhões e 600, só falta 4. Esses 4 milhões ele também vai poder dividir em até 60 parcelas. Então, isso é interessante para quem é ou foi do lucro real e tem esse prejuízo fiscal, como também é interessante para quem tem esses créditos, né? Mesmo presumido, mas tem crédito acumulado de IPI, de INSS, tem crédito decorrente de ação judicial, né? Uma causa, por exemplo, PIS/COFINS sem ICMS, por causa do PIS/COFINS importação, né? Aquela discussão bastante recente, crédito do INSS, né, que está pagando com uma base maior do que aquela constitucionalmente permitida. Então não interessa, tem uma discussão judicial, é possível quitar, que fala créditos próprios, né, relativos aos tributos. Então tem este ponto. Aqui nós estamos diante de um excelente refis. Relembrando, neste ponto, para débitos da Receita. PGFN não entra nessa categoria. Agora, quais são os parcelamentos que tanto faz estar na Receita ou na Procuradoria? Isso. As formas de pagamento. Eles trouxeram novamente a questão do pagamento à vista, de 20% da dívida consolidada, novamente, sem desconto nenhum. Esse refis, entre aspas, não dá desconto em nenhuma forma, em nenhuma multa, juros, nada. Então, dívida consolidada, 20% à vista, e o parcelamento do restante em até 96 prestações mensais, tá certo? Então, 20% à vista, o saldo divide em 96. Outra modalidade que fizeram, poxa, mas é
De novo essa questão de entrada. Refis da Copa eu não entrei porque tinha entrada. De novo tem essa porcaria de entrada. Refis da Copa era 5, agora aumentaram para 20. Era 5, 10, 15, 20, agora é só 20. Não. Mexeram aqui e deram mais uma opção. Eles deram 120 prestações mensais e sucessivas. Qual que foi a diferença? Os primeiros 3 anos, eles têm percentuais diferenciados. Se nós fôssemos até dividir os 120 prestações, pega o débito e divide por 120, não ia chegar perto do que nós estamos falando aqui. Ele está falando que no primeiro ano, ou seja, da primeira até a 12ª parcela, será devido 0,5%, meio por cento do seu débito atualizado. 200 avos. É uma parcela que seria pegar a sua dívida e dividir em 200. Então, equivalente a 0,5% da dívida no primeiro ano. A partir da 13ª parcela até a 24ª, ou seja, segundo ano, 0,6%. Mais uma escala. Da 25ª até a 36ª, terceiro ano, 0,7%. E o restante vai dividir pelo número correspondente ao até 84 parcelas. Então olha só, até 84. De uma certa forma, eu quero pagar isso em 5 anos. Você pode pagar em 5 anos e você vai continuar pagando 0,5 por mês no primeiro ano, 0,6 no segundo, 0,7 no terceiro. A partir do 4º ano que a sua parcela vai subir. Então, é aquilo que a gente falou desde o começo. Não podemos falar que é um grande refis, mas comparado com o parcelamento ordinário, para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas que estão nessa situação delicada, momentânea, precisa desafogar, as condições são muito boas. Isso. Mesmo falando de um parcelamento sem desconto. Por isso que assim, é um quase refis sim. Porque também não podemos dizer que isso aqui não serve para nada, é igual o parcelamento ordinário. Não é. É melhor o parcelamento ordinário. O parcelamento ordinário, como você sabe, pode dividir em até 60 vezes. É o valor do débito lá, dividir em 60 e começa a pagar com a Selic incidindo sobre o valor da parcela. Ponto final. Então, aqui, você no primeiro ano parcela o débito como se fosse em 200 vezes. Né? No primeiro ano você paga o valor da sua dívida por 200. Exato. No segundo ano, um pouquinho menos, mas então é uma coisa que vale a pena para quem quer um fôlego agora, neste momento, nesse primeiro ano, precisa de uma certidão urgente, precisa estancar aí uma penhora que está prestes a correr no judiciário e tal. E também aqui, então, tem essa vantagem com relação ao parcelamento. O parcelamento ordinário, então, além de ser 60 aqui vai até 120, dobra o número. Mesmo essas últimas parcelas, né, da 37ª prestação até a última, mesmo assim o valor dela é menor do que o parcelamento ordinário de 60 meses. Então tem essa vantagem, diminui o número. É claro que por outro lado, o parcelamento ordinário você pode ficar devendo os tributos vincendos. Aqui você não vai poder, nem FGTS. Então tem as contraprestações. Vai ter que ficar realmente bastante esperto. Mas é uma boa vantagem, sim. Principalmente para quem está desesperado neste momento. Perfeito. É isso que a gente está falando, vale débitos na Receita Federal e PGFN no que diz respeito a estas modalidades de parcelamento. Compensação com créditos só débitos na Receita Federal, como a gente já reforçou. Outro ponto que diferencia os débitos da Procuradoria e da Receita é a questão da exigência de garantia. Então, quem possui débitos superiores a 15 milhões de reais, eles dependem sim da apresentação de uma carta-fiança e seguro-garantia judicial. Então não é nem qualquer garantia, eles até estipularam um tipo de garantia. Na Receita Federal não tem essa exigência. Débitos na Receita Federal não tem exigência nenhuma. Pode estar devendo 30, 40, 1 bilhão de reais. Não se exige a garantia. Exato. Todavia, para os débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, que estejam na esfera da PGFN, igual ou superior a 15 milhões,
existe a garantia, não é qualquer garantia, né? É, Imóvel não vale, por exemplo. Uma fazenda que está em qualquer canto aí do Veículos, patente, marca, tem que ser, nem dinheiro, né? Diga-se de passagem aqui, tem que ser carta fiança ou seguro garantia judicial. Agora, fala observar os requisitos definidos no ato da Procuradoria. Pode ser que de repente limite alguma coisa o valor dessa carta fiança. Acho que no mais, né, Adalberto, com relação a esse parcelamento, não tem o valor mínimo das prestações. Isso, porque mudou, né? Na verdade, ficou pior para o contribuinte. R$200 para pessoa física, R$1.000 para pessoa jurídica. Comparando o parcelamento ordinário, é justamente o dobro, porque ordinário é 100 para pessoa física e 500 para pessoa jurídica. O refis era 50 para pessoa física, R$100 para pessoa jurídica. Mas então foram os valores que foram estipulados. Que depois, seguindo aqui o texto da lei, vai falar se você for incluir, que aí sim é facultativo, né, a inclusão de débitos discutidos na esfera administrativa e judicial, o contribuinte tem que desistir das ações, da impugnação administrativa, do recurso administrativo. Outro ponto também, frisar que isso não teve nenhuma novidade, as parcelas serão atualizadas pela Selic. Sim. Ok, então também nenhum problema, só o Refis 1 que era atualizado pela TJLP. Isso. Não sei se o Paes também era, não me lembro, mas desde então ficou tudo na Selic. TJLP, o Paex que foi Selic. Exato. E outra coisa, Adalberto, questão da exclusão do devedor do PRT, né? Questão da falta de pagamento. Isso. 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Voltaram para o texto lá do Refis 1 de 2000 e trouxeram essa novidade. Todos os parcelamentos funcionam. 3 parcelas, consecutivas ou não, exclui. Aqui mudaram. São 3 consecutivos ou 6 alternados. Cuidado para quem tiver nesse refis fazendo aqueles cálculos para não bater as 6 alternadas, que a gente já viu muito problema nisso que acabou escapando. Agora, essa causa é só para a parcela. Isso. Do parcelamento, porque como ele exige, o PRT está exigindo a regularidade dos tributos vincendos, aquilo que a gente comentou já, né? Teoricamente, sendo literal, rigoroso, um dia devendo é causa de exclusão. Exato. Que já não estava regular. Exato. Né? Complicado esse negócio. Só saberemos como vai funcionar na prática, né? Pois é. E também, Roberto, o artigo 13 vai conceder um prazo de 30 dias para que a RFB e PGFN editem essa regulamentação, essa portaria conjunta sobre esse assunto. Então, é provável que em fevereiro de 2017 nós teremos, então, a adesão e depois a disponibilização do sistema para isso. Antes do carnaval para resolver esse problema, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar, que vários órgãos ainda nem retornaram. Vamos ver como que vai ser. Então acho que eram mais essas, né? As principais considerações ou as primeiras impressões nossas a respeito do programa de regularização tributária, esse quase refis instituído pela medida provisória 766 de 2017. E qualquer novidade, continue acompanhando nosso site, que nós vamos trazer vídeos, notícias, tudo que é comentário referente a esse assunto. Como vocês sabem, a gente sempre procura mandar, disponibilizar em primeira mão no nosso site. Isso aí. Então, vamos acompanhar. Estaremos aí com todos os artigos, notícias, comentários e regulamentando. Pode ter certeza que vocês vão olhar para nossa cara de novo aqui. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Tudo de bom para vocês, hein? Tchau, tchau.